Olá, tudo bem? Eu me chamo Rainer Fanslov Verjon e esse é tecnicamente o primeiro vídeo desse canal. E eu gostaria de apresentar aqui inicialmente pelo menos duas coisas muito importantes, já que a gente está começando, né? Então comecemos pelo começo. A primeira delas, o propósito desse canal. Eu queria saber explicar tudo para os meus filhos foi a minha motivação para começar esse canal, que vai ser uma espécie de hobby, onde eu vou aproveitar e compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho, como curioso que sou, com vocês. Segundo ponto, tudo que for falado aqui, todos os vídeos que forem postados, todas as ideias e tudo mais, elas vão se basear fundamentalmente em artigos científicos, ou pelo menos alguns escritos amplamente aceitos, né, no mundo acadêmico a respeito de variados assuntos. E é claro, como é um canal pessoal, acaba que a minha opinião, que por via de regra é pessoal, ela também vai ser comentada aqui, mas pode ficar tranquilo que eu vou sempre avisar quando for minha opinião ou quando não for. No nosso primeiro assunto, eu optei por falar sobre etimologias. A etimologia, na verdade, ela é o estudo das palavras, o estudo da origem das palavras e da sua história. Inclusive, a própria palavra etimologia é um excelente exemplo do que ela faz, né, do que ela expressa, porque a palavra etimologia, ela pode ser quebrada entre a palavra etymos, que significa real, verdadeiro, e a palavra logia, que vem de logos, que é conhecimento, estudo. E por que eu decidi falar sobre etimologias? Bem, é porque basicamente se você tem um mínimo de conhecimento a respeito de etimologias, você consegue pegar algumas palavras que você talvez nunca tenha visto na vida e você consegue quebrar elas, né, de fato em pedaços menores, e com o significado de cada um desses pedaços você consegue interpretar o todo. Ou seja, enquanto pode ser que tenha pessoas na sua sala de aula ou, sei lá, no seu trabalho que estão lá, como é que eu faço para entender esse texto, sendo que eu não entendo essa palavra? Você conseguiu pegar a ideia através da etimologia daquela palavra. Ou seja, você conseguiu deduzir o que a palavra significava só pelos radicais que a compunham. Inclusive, eu sou professor de inglês, já tenho uns 11 anos e a etimologia sempre me ajuda muito. E é interessante porque quando eu penso em etimologia, eu me lembro de uma experiência que eu tive, sei lá, quando eu tinha cerca de uns 13 anos, talvez. Isso aí já tem, então, 13 anos, que eu tenho 26 agora. Nessa época, eu estava fazendo algumas provas para ver se eu conseguia uma bolsa de estudos para ir fazer o ensino médio numa escola particular bem legal, bem renomada aqui da região. E aí, eu estava lá fazendo essa prova e a memória que eu tenho ela é bastante nítida até do momento. E eu me deparei com uma pergunta que falava sobre próclise, ênclise e mesóclise. E eu fiquei sem entender essas palavras, porque para mim elas eram completa novidade. Eu nunca tinha visto aquilo no meu ensino fundamental, que sempre foi em escola pública. Não que haja qualquer problema em estudar em escola pública ou que eu fiquei defasado por causa disso, mas eu não conhecia aquelas palavras. E eu tinha que associar aquelas palavras com uma partícula, né, o lhe. E essa partícula lhe eu tinha que relacionar com próclise, ênclise e mesóclise, palavras que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu fiquei pensando. Aí eu falei, cara, eu vou ter que deduzir nesse negócio, né? Como é que eu vou entender essas palavras? E eu tentei associar o pró com pré. Eu sabia que pré, tipo de pré-pago, ele significa antes. Então eu deduzi que a próclise, ela era algo que vinha antes. Então, tipo, provavelmente o lê, ele vinha antes de alguma coisa, no caso, um verbo. E aí depois eu entendi que a mesóclise, meio, eu meio que deduzi assim, e eu entendi que de fato a mesóclise ela poderia fazer sentido se fosse o lê no meio da frase, ok? No meio, né, do texto ali. E o outro caso, por eliminação, a ênclise, ela iria no end, entendeu? Ênclise. Ela iria no final. E aí acaba que eu consegui acertar aquela pergunta. Bem tosco o exemplo, mas eu fiquei mais tentado a aprender sobre ela ao longo dos próximos anos. Certo, mas o que compõe a etimologia de fato? A etimologia basicamente ela é composta pelos radicais. Esses radicais são pequenas palavras ou pedaços de palavras que servem para criar outras palavras ou para alterar palavras já existentes, ok? Esses radicais eles podem ser de origem latina ou de origem grega. Não que não possa ser de outros lugares, né? A origem desses radicais. Até porque aqui no português a gente tem muitos termos, muitas palavras, tipo alface, arroz, café e até mesmo o próprio açúcar que vai no café, que são derivados do árabe. Mas eu vou tratar aqui a respeito dos radicais latinos e gregos. Na verdade, não tem como falar de todos, até porque são muitos. Então eu decidi selecionar alguns para destacar aqui, para que a gente possa fazer uma análise de algumas palavras, ok? O primeiro deles é de origem grega, que é a palavra trofia.
Vou dar um tempinho até para que vocês pensem em outras palavras que vocês já viram que tem a partícula trofia. Pronto, pensou? Então é o seguinte, a palavra atrofia provavelmente te despertou a memória das palavras atrofia, hipertrofia e hipotrofia, talvez, não sei. Imagino que a mais comum seja a atrofia. A gente sabe que a atrofia é quando, por exemplo, alguns órgãos nossos ficam limitados ou perdem sua função. Porque a palavra trofia, o radical trofia do grego, significa desenvolvimento. Logo, uma atrofia é a ausência de desenvolvimento, ok? Da mesma forma que hipertrofia, que é o que os praticantes de musculação buscam tanto nas academias e tudo mais, é o super desenvolvimento, super também é o radical, mas é o desenvolvimento superior. Daí também a explicação do hiper. O hiper significa acima, superior, elevado. Então aqui a gente já tem alguns radicais interessantes do nosso dia a dia. E o outro que aparece, que eu mencionei, é a hipotrofia, que seria um desenvolvimento escasso, um desenvolvimento parco, não muito grande ou eficiente. Ok? Isso acontece também em caso de algumas doenças, por exemplo. E aproveitando a oportunidade, usando o prefixo hipo, que também é grego, para variar, hipo significa abaixo ou inferior. E tem uma série de outras palavras que a gente conhece no português que relacionam com esse termo hipo. E aí, talvez, falando sobre hipo, você pensou na palavra hipopótamo. Pois bem, hipopótamo é uma história um pouco diferente, ok? Daria até para você extrapolar a ideia de abaixo e falar que hipopótamo significa abaixo de pótamos, água, mas não é necessariamente essa a ideia. Hipo, nesse caso do hipopótamo, é com dois P's, H-I-P-P-O, tá até aqui embaixo. E o hipopótamos seria então o hipo, que é o cavalo, daí o hipismo, entendeu? O cavalo do rio, que é o pótamos. Porque faz algum sentido, até porque o hipopótamo vive sempre, pelo menos ali a gente vê a cabecinha do hipopótamo, ele está geralmente debaixo da água. Mas e outras palavras, tipo hipoglicemia, hipotensão, hipoderme, ou então a palavra hipotermia. Qual é a lógica dessas palavras, qual é a etimologia dessas palavras? Você pode aproveitar, aplicar a tradução que faça maior sentido daquele radical hipo, que significa abaixo ou inferior, por exemplo, ou pode significar escassez também, ou ausência de. Quando você diz então, por exemplo, hipotermia, hipotermos, quando você diz hipotermos quer dizer que é a escassez de termos, que é calor, ou seja, quando você está com muito frio, você pode sofrer com hipotermia. Outro exemplo seria a hipoglicemia, que já está uma história um pouquinho diferente, porque tem hipo, de abaixo, de inferior, ou de baixa no caso, glikis, que também é do grego, que significa o açúcar, e ainda tem o emia, que aí também é do grego, que tem o radical ema, que é do sangue. Então seria basicamente baixo açúcar no sangue, a hipoglicemia. Tem também a hipotensão, que é o contrário da hipertensão, que aí no caso a gente poderia traduzir como a escassez ou uma baixa tensão, ou uma pressão baixa, que é o caso. Então até agora nós falamos sobre dois radicais, o hipo, que é grego, e também o radical trofia. Mas agora eu gostaria de mencionar o radical latino. Esse radical latino que eu quero mencionar, ele é bastante conhecido de todo mundo, ele é o des, ou dis, D-S ou D-I-S. E esse radical, ele geralmente vem no começo das palavras. Ele significa separação, ou negação, ou divergência. Então, por exemplo, a palavra desgraça, que para algumas pessoas é palavrão, não sei. Tem gente que fala um monte de palavrão, mas a palavra desgraça não entra dentro de casa. E aí a palavra desgraça, ela tem a etimologia de des, do latim, e gratia. Gratia, que se escreve gratia, significa a qualidade agradável de alguém, a virtude de alguém. Então, quando existe uma uma desgraça, isso significa que é a ausência ou a negação de que alguém tenha virtude ou que exista qualquer qualidade agradável em alguém. Então, chamar alguém de desgraça é desqualificar a pessoa bastante. Com certeza você conhece um monte de palavras com radical des, então nem vou entrar em muitos outros exemplos aqui. Acho que é o suficiente para ilustrar. Bem, já deu para entender que a etimologia ela se aplica a palavras do dia a dia, palavras comuns, até aquelas palavras mais elaboradas.
Entretanto, existe uma coisa chamada etimologia fantasiosa, que seria tipo dizer que a palavra pássaro ela é derivada do verbo passar, o que não faz muito sentido e eu imagino que vocês consigam entender por quê. Mas etimologia fantasiosa é um assunto para um outro vídeo, né? Se você tiver interesse, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou falar a respeito dessas etimologias fantasiosas que a gente gosta de inventar para às vezes persuadir alguém e tudo mais, não deixa de ser uma falácia. Bem, eu espero que tenha sido interessante, minimamente útil pelo menos para você, ou que tenha despertado um interesse, a curiosidade a respeito de etimologias. É uma coisa que pode ser muito útil para você, especialmente se você está estudando para uma prova, para um vestibular ou para um teste, concurso, qualquer coisa, porque nós sempre nos deparamos com palavras que nós não conhecemos e saber quebrar ela em pequenos pedaços para tentar analisar e deduzir o significado dela pode ser bastante útil. Então, caso você tenha alguma dúvida, sugestão, correções a fazer a respeito desse vídeo, pode colocar também tudo aqui embaixo nos comentários que eu vou olhar cada um deles e tentar melhorar. É um começo, eu espero que vocês consigam me ajudar nisso daí. Tchau, tchau! Caramba, fazer vídeo é difícil pra burro. Tipo, a 10ª vez que eu tô tentando gravar isso aqui. Bem, olá!